Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Havia controvérsia na igreja de Corinto, havia desacordos e Paulo estava preocupado com esse assunto. É interessante que essa questão dos dons também sempre trouxe desacordo em muitas igrejas nos dias atuais. Sobre este versículo, lembrando que a palavra dons espirituais, no original, é coisas espirituais, pneumáticos, uma palavra grega, coisas espirituais. Então, Paulo está dizendo a respeito das coisas espirituais. Tá? E aí nós já falamos que o carismático é aquela pessoa que é movida pelos dons. Basicamente é isso. Então, você é uma igreja, é o crente que trabalha de acordo com os dons espirituais. Eu citei uma frase aqui do John MacArthur, que diz o seguinte: nenhuma congregação local será o que deveria ser, isto é, aquilo que Jesus orou que fosse, ou aquela congregação que o Espírito Santo dotou e preparou, enquanto ela não compreender os dons. Concordo plenamente. A igreja só será o que deveria ser quando ela entender e colocar em prática os dons espirituais. Há igrejas que crescem extraordinariamente sem os dons espirituais, só que com muitas técnicas de força humana, com marketing, eu já tenho falado aqui de igreja show, igreja shopping, certas práticas, por exemplo, vendendo o sabão santo, você toma banho com aquele sabão, você tira toda a urucubaca da sua vida. Tinha uma pessoa que venderam vassoura, já viu? Uma vassoura ungida aí, ou um sabão em pó que você lavava, passava na sua casa para limpar, para tirar todas as coisas. Eu não tenho visto coisas aí. Não... Oi? Tem tudo. Tem tudo. Não são técnicas de marketing. Olha, a molecada precisa. A molecada precisa aquele somzão, aquela luz, etc. Isso eu não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que isso atrai pessoas, mas não é estratégia do Espírito Santo, não é estratégia de Jesus, ok? Eu falei aqui que as igrejas no passado, na igreja primitiva, se reuniam embaixo de árvore, nas casas, beira do rio. É isso. Né? Hoje a gente precisa de coisas, cantores famosos, para ter um evento para dar certo, precisa de gente assim, showman para essas coisas. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Então, eu não diria que toda igreja cresce forte, etc., é às custas do poder de Deus, mas às custas da engenhosidade humana. Eu vi uma reportagem aí, já vi umas 2, 3 vezes. A mesma pessoa que era curada num culto aparecia em outros. Chegaram a ver isso, né? A mesma pessoa. Aí eu fui curada. A cada dia ele era curado de uma coisa. Tá? Então são técnicas que a gente precisa tomar muito cuidado. A igreja é o corpo de Cristo. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme o que ele quis. Então a igreja é o corpo. É por isso alguém que deu uma explicação para aquela palavra de Jesus, que nós faríamos as mais obras do que ele. Já viram essa passagem? Por quê? Porque Cristo estaria se distribuindo entre os crentes. Nós estaremos em todos os lugares, com várias capacidades diferentes. Então, nós, como corpo de Cristo, vivemos de acordo com os dons espirituais. Ao espaço, exato, sim. Então, essa é uma das explicações que foi dada. Né? Aí nós definimos dom espiritual, aliás, eu dei 4 definições de dom espiritual. Um que diz que o dom espiritual é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo. Eu vou dizer para os irmãos que eu entendo perfeitamente isso, mas eu sei que, de alguma forma, o Espírito Santo nos dota de capacidades para realizarmos a obra dele aqui neste mundo. Nós acreditamos, eu sempre ensinei isso, que quem converte uma pessoa é o Espírito Santo. Nós não convertemos ninguém. É o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento dele.
O Espírito Santo nos usa. E isso também acontece em todas as circunstâncias da vida. Os nossos planos, os nossos desafios e assim por diante. Outra definição que foi dada é que o dom são talentos ou capacidades que vão além das nossas habilidades naturais. Tem isso. Havia um professor famoso lá no seminário do passado, hoje eu não estou me lembrando o nome dele, mas se conta lá, no Seminário do Sul, que havia um senhor que morava no seminário, muito simplesinho, mas aquele professor, um americano, ele ia sempre conversar com aquele irmãozinho, porque ele via naquele irmão um conhecimento, assim, quase que de um teólogo. Ele tinha uma capacidade, assim, para interpretar a Bíblia. Eu conheci também uma pessoa assim, que tinha, assim, ele tinha umas sacadas interessantes da Bíblia. Uma pessoa que nunca tinha estudado, nunca tinha feito teologia. Estou dando um exemplo nesse aspecto, mas em tantas outras coisas. O Espírito Santo usa a igreja, usa pessoas para o seu ministério. Outra definição é que é uma manifestação do Espírito em pessoas, indivíduos, em nós, nos capacitando a servir de maneira única e significativa. Nós somos distintos na nossa ação na igreja. Servimos de uma maneira diferente. E uma outra definição que foi dada é que a manifestação do Espírito Santo é a manifestação do Espírito Santo transmitindo o seu poder para dentro e por meio dos cristãos individuais para capacitá-los a exceder as limitações da sua humanidade finita. Como já tem sido dito, os desafios diante de nós, num mundo que está cada vez pior, em todos os sentidos, é difícil viver. Hoje, o mal, ele se manifesta de tantas maneiras e nós nos sentimos tão limitados que, se não for pelo Espírito Santo, a gente gosta muito daquela história do Davi enfrentando o gigante Golias. Você pensando bem, uma loucura, né? Aquele molequinho inexperiente, não tinha experiência de exército, enfrentou um homem poderoso que desafiou todo o exército e todo mundo tremia, ninguém foi lá. E ele foi e venceu. E venceu não usando uma arma americana, tá? Um míssil americano. Ele usou com aljava, como é que não, aquilo não a funda, assim, uma pedra lá. A gente acha isso bacana. Quem que deu essa capacidade para o Davi? Então a gente não pode dizer que ele excedeu as limitações da sua humanidade. E ele pode fazer isso conosco. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer toda hora. Nós não vamos virar mágicos, superpoderosos, fazer coisas. Porque há muitas igrejas que espetacularizam os dons. Então, como assim, sabe, a pessoa que fica fazendo coisas extraordinárias, buscando essas questões. Não é isso. Tem um momento certo, tem a hora certa. Se você pensar bem, a Bíblia não tem tantos milagres assim. São tantos. Mas eles aconteceram. Coisas aconteceram. Pensa nos 5 pães e 2 peixes, que alimentou uma multidão. Às vezes a igreja se encontra com um desafio assim. Quem somos nós para resolver este problema, para suprir essa necessidade? Às vezes não somos, mas Deus abre porta. Então, é isso que eu estou falando, um dom espiritual. É algo que transcende a nossa capacidade. Eu falei também aqui sobre as verdades sobre os dons e disse que o dom espiritual não é a mesma coisa que talento. Todo mundo tem um talento natural. Qualquer pessoa que nasce, ela é boa em alguma coisa. Eu fico impressionado. Eu tinha um amigo lá no seminário, ele tinha uma facilidade para desenhar. Eu tenho dificuldade para desenhar até um quadrado. Até o meu quadrado sai feio. Então, mas ele tinha essa capacidade. Eu vejo minha filha, a Lívia, as obras de arte que ela faz com bolos, eu fico impressionado. Como é que ela fez isso? Eu nunca faria aquilo. É um talento. Mas isso não é dom. O dom é para aqueles que se convertem. É algo que Deus deu para nos ajudar a divulgar, a fortalecer o reino dele. Então perceba isso. Então, nem todo professor de universitário seria um bom professor na escola bíblica, por exemplo. Não é a mesma coisa. Pode até ser, mas não é necessariamente. Dom espiritual não é fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo tem a ver com o caráter.
tem a ver com a forma como nós lidamos com o nosso dom. Uma pessoa pode ter o dom do ensino, mas ser um mau caráter, e se orgulhar, e usar do seu dom para benefício próprio. Pode ser isso, ok? Os dons não nos isentam de serviços ou obrigações. Ou seja, não é porque eu tenho o dom de administração, é um dos dons, não significa que eu não tenha que, por exemplo, às vezes lavar o banheiro. Ah, não, isso não é meu dom. Eu não tenho dom do serviço, que é outro dom, o dom do serviço. Eu só tenho o dom da administração. Não. Então, porque esse foi um problema que gerou, inclusive na rede ministerial, como eu já coloquei. A rede ministerial fala que eu devo servir de acordo com o meu dom, a minha paixão e com do meu jeito. Então, eu tenho o dom do ensino, eu tenho paixão por crianças, então eu vou ensinar com crianças, vou ensinar crianças. Tudo bem, mas precisa às vezes fazer outra coisa. Uma igreja como a nossa, se a gente for trabalhar só de acordo com o nosso dom, todo mundo aqui é mestre. Quem que vai servir? Quem que vai administrar? A gente precisa entender isso. Os dons podem ser falsificados, porque há muita gente aí fora que também faz coisas extraordinárias. Os dons são para a vida toda, então você nunca se aposenta. Eu tenho o dom do pastorado, por exemplo. E fico irritado quando alguém fala, aposentou, pastor? Como? Falava isso, né? Aposentou? Agora vou ficar igual o Maurício, só pescando? Esse é o sonho do Maurício, passar o resto da vida pescando. Vai morrer de tanto pescar peixes. Já pensou? Tem a dó, vou ficar na praça jogando dominó, né? Nós vimos também que cada crente recebe pelo menos um dom espiritual. Você não pode dizer, eu não tenho nenhum dom. Meu dom é de esquentar banco. Dom de esquentar banco? O que é isso? Não pode ser. Todo mundo tem dom. Vimos também que todos os dons são importantes. Porque na igreja de Corinto, para eles, dom importante era dom de línguas. Em certas tradições igrejas pentecostais, dom importante é fazer milagre. E as outras coisas não têm valor. Não, todos os dons são importantes. Da mesma forma como no nosso corpo, tudo é importante. Tem uma unha encravada, para você ver como é importante uma unha, não é? Tudo isso é importante. Não existem dons obrigatórios. Então não pode dizer assim, gente, aqui, você ainda não fala em línguas? Então eu vou ensinar. Todo mundo fazendo. Sabe que isso acontece, né? A pessoa fica treinando a pessoa para falar em línguas. Então todo mundo é obrigado a falar. Porque quem não fala em línguas ainda não foi batizado no Espírito Santo. Ora, se alguém não foi batizado no Espírito Santo, ela não é convertida. Não existe crente sem batismo no Espírito. E dons não são troféus. Dom é para servir. Dom não é para exibir. É para usar. Que adianta ter um dom e eu não uso. Tá? Então, reforçando aquilo de quem possui os dons espirituais, diz lá 1 Coríntios 12, 7, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Isso é muito importante. Porque nós vivemos a época dos consumidores de igreja, em que eu quero que todos me deem um benefício, a igreja me beneficie. Então eu vou lá para ser curado, eu vou lá para ficar rico, eu vou lá para arranjar namorado. É isso. O dom é dado para nós abençoarmos outras as pessoas. Os dons têm que ser descobertos, desenvolvidos e usados. Se o ouvido, olha o que diz, isso é o que diz 1 Coríntios 12, 16 a 17, é na Bíblia. Se o ouvido disser, já que eu não sou olho, não sou o corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Porque é engraçado, né? Você nunca fala assim, nasceu o filho de fulana, ele tem olhos azuis. A gente fala isso, né? A gente não fala assim, olha, ele tem uma orelha linda. Ninguém olha para a orelha. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Imagina aquele olhão enorme, parado, assim, aberto, mas surdo. E se o corpo todo fosse ouvido, aquele orelhão imenso, como poderíamos cheirar?
Então, aí é o nariz, entendeu? Então, todo dom é importante. Você não pode dizer, meu dom não presta, meu domzinho assim. Eu queria ficar lá na frente, né, cantando. Eu queria estar lá na frente, tocando, pregando, ensinando. Agora, eu tenho que ficar levando o lanchinho para as crianças na sala de aula. Ninguém nota isso. É isso aí, né? A Bíblia diz lá em 1 de Pedro 4:10, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Note bem, diferentes dons. Os dons são variados. Há uma quantidade enorme, irmãos, de dons, porque os dons, eles são assim mesclados, eles têm nuances. Como eu disse, uma pessoa, ele pode ter o dom de ensinar, como eu disse aqui. Mas ele gosta mesmo de jovens. Então ele vai ensinar jovens. Há pessoas que têm o dom de ensinar, mas ele gosta de trabalhar com pessoas carentes. E assim por diante. Há pessoas que têm o dom da misericórdia. Ele sente misericórdia. Ele sente assim paixão por pessoas em estado de sofrimento, mas ele quer trabalhar com presidiários. Tem gente que tem esse ministério. Ele tem misericórdia, mas dos presidiários, porque é a paixão dele. Então, essa mistura, ela vai girando assim, tantos ministérios na igreja que é uma coisa importante. Então, sejamos bons administradores, vamos cuidar do nosso dom. A igreja tem que cuidar dos seus dons. Nós temos que descobrir o que cada um pode fazer, porque é muito mais fácil fazer com algo que você tenha dom. Todo mundo aqui é destro? Ou tem algum canhoto aqui? Não, todo mundo é destro. Você já tentou escrever com a mão esquerda? Dá até para escrever, não dá? Mas é muito mais difícil. Então, é muito mais fácil você fazer uma coisa pela qual você tem dom. Então, isso é fantástico. Porque é mais difícil, né? São parâmetros diferentes. Aqui, os dons espirituais são habilidades especiais, como eu já falei. Os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo, tá? Mas a gente pode até me pedir certos dons a Deus. Isso é uma das coisas que eu mudei. Eu ensinava que quem dá o Espírito Santo não adianta você querer. Mas a gente vai ver isso. A gente pode orar por alguns dons. Assim, eu queria tanto ter esse dom, né? Mas é Ele que dá. Eu não forjo o meu dom, né? Para cada crente segundo o desígnio e graça de Deus. Nós já falamos isso. E visando o bem comum de todo o corpo de Cristo. Isso está bem claro. Uma coisa assim que eu achei muito interessante a gente colocar, são três valores que a gente tem, três práticas que a gente tem hoje em dia. O primeiro é da dependência. Vamos colocar isso na igreja. Há pessoas que são dependentes de tudo, entende? E, aliás, eu digo para vocês que existem igrejas que fazem questão de gerar uma dependência. A pessoa precisa ir falar com o pastor, ela não é capaz de exercer sua vida, aplicar seu dom, porque é como se tudo é a igreja, tudo são os outros que vão fazer. Ela só recebe. Ela é dependente. É lógico, por exemplo, eu queria que nenhum pai aqui gostaria, por exemplo, a Erenice, né, Erenice? Eu não ia querer que o Marcos até hoje fosse dependente de você, né? Sei lá, comidinha, trocar a fraldinha, aquela coisa. Já passou. Então, assim, existe essa cultura da dependência. E muito na igreja é isso. Vai gerando nas pessoas uma dependência. É como se a pessoa ficasse amarrada à igreja. Né? Então ela não pode faltar. Tudo que ela vai fazer tem que perguntar para o pastor. Imagine, eu lembro quando era criança, eu dizia assim, mãe, está frio. Você já não perguntou isso? Mãe, está frio. A mãe tinha que dizer se estava frio ou não. Eu lembro que... Outro dia eu perguntei para ela, será que está frio para mim na igreja? Porque roupa eu ia pôr, né? Eu falei, estou parecendo criança perguntando será que está frio? Mas é que ela anda mais, fica mais lá fora do que eu. Então, essa dependência na igreja é muito ruim. É lógico que nós precisamos uns dos outros, mas eu não posso ficar ali, eu tenho que perguntar para o outro, porque
Eu tenho que me desenvolver. Oi. São centralizadores. Muita gente assim, centraliza. Tudo eu que faço, não estendo para o outro fazer. Isso pode acontecer. Outra cultura que a gente tem aí é a cultura da independência. Então, aquilo que a gente faz assim, não, eu não preciso de igreja. Eu sirvo a Deus na minha casa. Não foi a Erenice que falou aqui outro dia, a pessoa, é só eu e ele, direto. Ligação direta. Realmente, nós estamos com Deus o tempo todo. Mas dizer que eu sou independente é absurdo. Aquela figura que eu citei da brasa fora do braseiro. Você precisa dos irmãos. Você precisa de alguém que de vez em quando lhe pegue no pé. Ainda que a gente seja muito melindroso, principalmente em igreja. A gente costuma ser muito melindroso. Eu acho que as pessoas não podem ficar se envolvendo na minha vida. Eu preciso, você está errado nisso aí. Lógico que tem jeito de falar, tem hora de falar, tem local para falar. Mas nós precisamos de alguém. Precisamos de alguém que nos apoie quando a gente está meio fraco. Precisamos de alguém. Eu sempre perguntei assim, um dia que você precisar de alguém às 2 horas da manhã, para quem você vai ligar? Você tem alguém para ligar? Você tem alguém que vai te ouvir? Um dia que você precisa abrir seu coração, que você precisa desabafar, você tem alguém? Não existe lugar melhor que isso do que pessoas da igreja. E isso que a gente precisa cultivar. Então, essa independência é tão ruim quanto a dependência. Então, a Bíblia não fala nem de dependência, nem de independência. A Bíblia fala de interdependência. Ou seja, está vendo essa figura? Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu dependo de você, você depende de mim. É isso daí, com todo mundo. Então, nós precisamos ser... E isso a gente faz de acordo com o nosso dom. Então, culturalmente, nós igualamos maturidade com independência. Meu filho já é maduro, ele tem a vida própria dele. A gente acha que ele é maduro. Mas, espiritualmente falando, a maturidade está em eu ajudar e receber ajuda. Eu ensinar e ser ensinado. Eu fortalecer e eu ser fortalecido. Porque em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de alguém. E assim por diante. Então, terminando. Deus não nos designou para sermos todos iguais. Eu fico muito preocupado quando todo mundo age parecendo um robozinho. Todo mundo agindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Nós não somos iguais. Segundo, a unidade não é alcançada por ser parecido. Não é porque você tem o meu dom que significa que nós vamos ser unânimes. A unidade está em cada um exercer o seu dom, respeitando o dom do outro. A unidade é alcançada quando temos o mesmo propósito na vida. E qual é o nosso propósito? Para que nós temos dons? Para que nós estamos aqui? Para glorificar a Deus e edificar os outros.